Amados irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos para sermos expostos à palavra do Senhor. Nós daremos andamento à nossa série sobre a primeira epístola segundo Pedro. Nós iremos ver hoje como texto base apenas 3 versos. É a primeira de Pedro, no capítulo 2, iremos ver os versos 4, 5 e 6. Mas antes que comecemos na leitura do texto base, eu vou lhes pedir eu vou pedir permissão para que comece o nosso bate-papo aqui, já com uma pergunta de índole pessoal, que você deve responder a si mesmo. Gostaria de saber, gostaria de sugerir que você pergunte a si próprio, se você tem buscado verdadeiramente viver na presença de Deus. Será que nós temos buscado viver genuinamente na presença do Senhor durante a nossa vida? Será que é isso que nós temos feito? Assim, paremos por um segundo, né? E com toda sinceridade, aquela sinceridade que possamos ter de nós conosco mesmo, de você com você mesmo, aquela sinceridade que atinge os labirintos mais obscuros da nossa psique, da nossa mente, e com aquela sinceridade, que nós possamos assim fazer uma lista mental das nossas prioridades. Faça aí para você mesmo uma lista mental de quais têm sido as suas prioridades. O que mais tem ocupado, amados irmãos, o nosso pensamento, o que mais tem ocupado o nosso tempo, o que mais tem ocupado os nossos talentos, os nossos recursos, o que mais tem ocupado a nossa vida, a nossa existência, o que é? O que está em primeiro lugar, amados irmãos? Amados irmãos, como eu sempre digo e reitero aqui, é importante que sempre digamos isso. E eu tenho que, faz parte da minha obrigação, no papel que eu exerço aqui na igreja, dizer isso. E digo por cuidado com a vida de vocês e cuidado com a minha própria vida. Nessa lista de prioridades que nós fizemos agora para nós mesmos, em nossa mente, eu tenho de lhes dizer, seja lá o que estiver em primeiro lugar, este é o seu Deus. Este é o seu Deus. Nós temos de vez em quando, se não sempre, de reavaliar como nós levamos a nossa vida. C.S. Lewis tem uma frase conhecida naquele livro dele chamado Os 4 Amores, né, que ele diz assim: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. E de fato, amados irmãos, se nós pensarmos bem, se nós colocarmos no topo das nossas prioridades o que não é eterno, depois de um tempo, o que nós teremos, o que será? Apenas uma lista eternamente inútil. Chegará o dia, amados irmãos, chegará o dia que nosso sangue esfriará, a nossa carne se petrificará. Chegará o dia em que nossa vida se esvanecerá. Chegará o dia, irmãos, em que o tempo se fará mais presente. E aí, o que é que nós contaremos? Nós contaremos com aquilo que resiste ao tempo, com aquilo que resiste à nossa passada aqui na terra. Eu até peço-lhes licença mais uma vez para que eu possa lembrar o óbvio. O óbvio. Só subsiste ao tempo o que é eterno. E o que é mais eterno do que aquilo que recebemos de quem criou o próprio tempo? O que pode ser mais eterno do que aquilo que podemos receber daquele que criou o próprio tempo? Mas, irmãos, existe algo que é muito óbvio mesmo, mas que tantos negligenciam. Mas aquele que é sábio, o homem e a mulher que são sábios, ele pensa sobre a eternidade. Ele pensa sobre a eternidade.
se a nossa vida se circunscrevesse, se limitasse unicamente a algumas dezenas de anos aqui na Terra, as nossas prioridades poderiam ser outras. Mas se buscamos a eternidade ao lado do Senhor, nós temos que buscar coisas eternas. É por isso que eu lhes pergunto, amados irmãos, quem aqui de fato, genuinamente, buscando lá no coração, quem quer genuinamente viver mais intensamente na presença de Deus? Há alguém que quer? Quem quer genuinamente viver mais intensamente na presença do Senhor? Ou não? Queremos apenas zigue-zaguear pela vida e aos domingos via o culto? Não é experiência cristã. A experiência cristã é de sede, de vontade, de viver mais intensamente na presença do Senhor. A experiência cristã é a busca de uma vida que faça sentido na eternidade. Essa é a experiência genuinamente cristã. Experiência cristã é uma vida que mantenha o seu sentido na eternidade. E isso é uma vida com propósito. Se você verdadeiramente busca isso, meus queridos, se você verdadeiramente busca essa experiência sobrenatural, uma experiência de vida com propósito e sentido na eternidade, alegre-se. A palavra de hoje é para você. A palavra de hoje é para você. É sobre como ser mais próximo de Cristo, como encontrarmos o propósito na vida. É sobre isso que é uma dimensão relevantíssima da experiência cristã que nós estudaremos hoje. Então é por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras naqueles que são os 2 primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então abramos as Escrituras na primeira epístola, segundo Pedro. Vamos ler no capítulo 2, os versos 4 e 5. Vejamos o que dizem as Escrituras. 1 de Pedro 2, 4 e 5. Assim dizem as Escrituras. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que impressionante, irmãos. Voltemos aqui a 1 de Pedro 2,4. Vamos ler aqui a primeira frase. Olha o que as Escrituras dizem na 1 de Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. A pedra viva. Irmãos, sejamos sinceros. Se nós tivéssemos que adjetivar o substantivo pedra, se tivéssemos que achar uma qualidade para o substantivo pedra, achar um adjetivo para a pedra, talvez o último que nós usássemos é viva. Você olha para uma pedra, ela parece tudo, menos algo vivo. Irmãos, essa pedra não é como outra qualquer. Ela não é inerte. Ela não é sem vida. Ela não é sem sopro interior. Não, irmãos. Essa pedra de que fala as Escrituras é uma pedra viva. É Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Salvador e o Senhor de nossas vidas. O próprio Pedro, na sua defesa, na sua fala, que é registrada pelo apóstolo Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 11, Pedro diz assim: este é Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Sim, amados irmãos, Jesus é a pedra viva, é a pedra angular. A pedra de que, inclusive, falava o salmista, lá em Salmos 118, no verso 22, quando as Escrituras dizem: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Amados irmãos, isso é muito belo.
Porque a pedra angular é aquela pedra que você coloca, é a primeira pedra que você coloca quando vai criar o fundamento, o alicerce, a fundação de uma edificação. É em função daquela primeira pedra que você coloca que todas as demais pedras são posicionadas. A posição de todas as demais pedras depende da pedra angular na edificação. Cristo é essa pedra viva, a pedra da qual devemos nos aproximar e fazer dela o nosso alicerce. Amados irmãos, eu sempre me preocupo muito com essa tradução, poderia dizer assim, com essa passagem do que reside no campo unicamente intelectual para o campo do coração. Nós entendemos sim que Jesus é a pedra angular, é o alicerce, mas temos feito isso em nossa vida? Nós temos feito isso na prática, em cada minuto? Temos feito de Jesus o nosso alicerce? Temos feito isso? Você pode estar passando por problemas, todos nós passamos por problemas. Você pode estar passando por dificuldades. Pode ser que grandes ventanias estejam presentes na sua vida. Mas se seu alicerce verdadeiramente for Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra viva, tudo será diferente. Por favor, amados irmãos, eu lhes peço que vocês não me entendam mal. Eu não quero dizer que se Jesus for a sua pedra angular, você não passará por problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é que você não passe por dificuldades, se Jesus for sua pedra angular. Sim, você passará por elas, mas de uma forma diferente. Você passará pelas dificuldades sem ser abalado. O seu alicerce é o Deus, Criador dos céus e da terra. É o Criador do tempo. É o Criador de tudo que existe. Não há poder que não seja definido, senão em comparação com aquele que é a fonte de todo o poder. Se Jesus é o nosso alicerce, nós passamos por problemas, mas passamos na segurança de que nós não seremos abalados, nós não seremos envergonhados. Eu já lhes peço para que adiantemos e leiamos a 1 de Pedro 2,6, não é? Que é o último verso do texto base. Depois eu voltarei aos dois anteriores, mas eu já vou adiantar e ler a 1 de Pedro 2,6, para que isto fique claro aqui. Olha o que dizem as Escrituras. O apóstolo Pedro diz assim: pois é assim dito na Escritura. Ele faz referência a algo que está na Escritura, que é o livro de Isaías, no capítulo 28, 16, que leremos depois. Aí Pedro diz assim, 1 de Pedro 2,6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amados irmãos, o Espírito de Deus, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que na referência em que o apóstolo Pedro faz, do livro de Isaías 28,16, o Espírito de Deus faz com que Pedro dê uma abrangência maior ao conceito que já havia sido citado por Isaías. Então, em Pedro, nós vemos que quando o Senhor é o nosso alicerce, nós não somos envergonhados. Mas leiamos agora Isaías 28,16. Olha o que as Escrituras nos dizem por um profeta que escreve séculos, 7 séculos, 8 séculos antes de Jesus de Nazaré. Por isso, soberano o Senhor, por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Irmãos, devemos nos edificar sobre esse alicerce, sobre essa pedra angular, que é Jesus de Nazaré.
Voltemos agora à 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Vamos nos aprofundar sobre esse segundo verso do texto base. Vamos ver que aqui as Escrituras nos dão uma grande revelação. Uma revelação sobre aquilo que precisamos saber, que o que é realmente fazer de Jesus o nosso alicerce. O que é? Qual é a chave da vida com propósito? Qual é a chave da vida com sentido? Qual é a chave da vida plena? Releiamos a 1 de Pedro. Aliás, vamos reler a 1 de Pedro 2, vamos reler 4 e 5. Mais uma vez, tentando buscar agora o que é que as Escrituras nos dizem sobre fazer genuinamente Jesus nosso alicerce. Olha o que as Escrituras nos dizem na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 4 e 5. Assim diz as Escrituras: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Nós já vimos que pedra viva é algo impressionante, que ser vivo não é uma qualidade que normalmente nós atribuiríamos a algo tão inerte quanto uma pedra. Mas olha aqui o que as Escrituras dizem no verso 5, que acontece com aqueles que se aproximam dele, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra viva. Olha o que acontece com esses que se aproximam. E o verso 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Amados irmãos, isso é belíssimo, é uma representação impressionante. Quando nós nos aproximamos da pedra viva, que é a pedra angular, quando nós nos fazemos edificação sobre o alicerce que é Cristo, algo impressionante ocorre conosco. Nós passamos a ser utilizados como pedras vivas também, em uma edificação. Não são quaisquer pedras que nós nos tornamos. Prestem atenção que as Escrituras dizem, mas sim pedras que recebem do Deus Criador dos céus e da terra, do Logos encarnado, o poder vital. Pedras que recebem vida. A vida que está no alicerce continua e contamina todas as pedras desta edificação. A vida que está em Cristo contamina cada um que se aproxima dele para ser edificação sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Amados irmãos, você entendeu isso? Você acha que sua vida é sem propósito? Nosso propósito, se você é cristão, se você entregou sua vida ao Senhor, o seu propósito está na sua missão, no seu posicionamento, no entendimento de que nós somos pedras, que recebemos vida de Cristo. Nós somos parte da edificação da casa espiritual. Nós somos parte da edificação da igreja do Senhor. É isso que dá vida. É isso que dá plenitude. É o engajamento na missão que nos é proposta. É o engajamento no que temos de fazer para Cristo que dá sentido à nossa vida. Tem imagem mais bonita do que essa? Ser parte desta edificação sobre o alicerce que é Cristo é o seu chamado aqui na terra. É o meu chamado. Eu sei o chamado de todo mundo, não é porque eu sou adivinho nem nada não. É porque as Escrituras dizem. O chamado de todo cristão que continua aqui na terra, após a sua conversão, é ser parte desta edificação cujo alicerce é Jesus. Será que nós entendemos mesmo o que a Bíblia está dizendo? Amados irmãos, às vezes eu vejo alguns crentes por aí, e eu tenho vontade de chegar a dizer para ele assim: rapaz, você não é chamado para ser pedra inerte, não. Você não é chamado para ser pedra sem vida, não. Não! Você recebeu a vida de Cristo para um fim específico, para uma missão específica. A missão de ser pedra na construção de uma igreja cujo alicerce é o Senhor. Eu não vou nem entrar sobre esse assunto
mas uma construção com a pedra, nós podemos passar uma ministração ou várias só falando sobre isso. Pedra não é como tijolo. Você, quando constrói com a pedra, para a pedra se adequar à posição na igreja, ela tem que ser moldada. E nós somos moldados, podados pela palavra do Senhor. A pedra tem que ser adaptada. Só isso, só o fato de ser pedra, já ministra profundamente ao nosso coração. Ora, amados irmãos, meus queridos irmãos, se você entregou a sua vida ao Senhor, nunca pense que você não pode exercer aquilo que Deus quer que você exerça. Nunca pense que você não tem a vida que provém de Cristo Jesus. Nunca pense que o Espírito do Deus, Criador do universo, dos céus e da terra, do tempo, não habita em você. O Espírito de Deus que criou tudo a partir do nada, que é o único que pode ser sujeito do verbo bará, que quer dizer criar tudo a partir do nada. O Espírito desse Deus habita em você e nele tudo é possível. Nós não estamos mortos, somos pedras vivas. Olha o que Jesus nos prometeu no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 19. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia, irmãos. Essa é a realidade sobrenatural que deve cair sobre a terra, que deve ser a nossa primeira realidade. Como podemos, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, como podemos não priorizar a missão de Deus em nossa vida? Há cristãos, e eu conheço alguns deles, cujo único interesse é a própria salvação. A salvação é importantíssima, é claro, é importantíssima. Mas eu lhes dizer algo. Se você diz priorizar Deus, mas não prioriza o seu chamado, se você diz priorizar Deus, mas não sai da zona de conforto, se você diz priorizar Deus, mas não quer ser pedra viva na construção do templo espiritual, muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Como podemos priorizar o Senhor se não nos envolvemos na missão que Ele nos propõe? Muito cuidado, porque o conforto é um candidato seríssimo para ocupar o lugar de Deus. Vários são candidatos: o conforto, o dinheiro, a família, o trabalho, coisas boas. Não são coisas ruins em si, mas não são coisas aptas, servíveis para ocupar o lugar do Senhor. Eu sei, eu conheço alguns, muitos cristãos foram contaminados pelo que eu estou chamando agora do vírus do conformismo gospel. Acordemos para a realidade espiritual. O tempo urge. Essa vida é muito curta. Se a cruz resolveu a nossa alienação com Deus, é a igreja que vai resolver a nossa alienação com o próximo. Amados irmãos, lá vou eu perguntar a mesma coisa que de vez em quando eu pergunto aqui. A equipe até botou um vídeo desse recentemente no Instagram. Por que continuamos aqui na terra após a nossa conversão? Por quê? Qual é o sentido? Por quê? Porque que quando nós não entregamos genuinamente a nossa vida ao Senhor, nós não somos imediatamente arrebatados e vamos para o céu viver a eternidade. Por quê? Para que ficar aqui? A resposta eu não consigo imaginar outra, senão a única lógica para isso é porque Deus tem um projeto para nós. Deus tem algo para que nós façamos. E esse projeto é o que dizem as Escrituras, está claro. É o projeto de sermos pedras vivas. Pedras vivas na edificação da casa espiritual do Senhor. Amados irmãos,
Não sejamos pedras vivas em si mesmadas. Pedras vivas que só olham para si mesmas. Não, nós somos pedras vivas que edificam a casa do Senhor, que tem por fim fazer com que outras pedras mortas recebam a vida que provém de Cristo Jesus. Isso é o trabalho da igreja do Senhor. Este é o trabalho da igreja do Senhor. Esta é a razão por que nós estamos aqui. É um trabalho que tem um fim específico. O fim de tudo que nós fazemos aqui é alcançar o mundo. Se você é salvo, a sua eternidade, se você se mantém na presença do Senhor, se mantém colocando o Senhor como Senhor da sua, Deus como Senhor da sua vida, Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a sua eternidade está certa. E por que você está aqui, nesta terra? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu voltei, né? Morri e voltei. Por que eu estou aqui? Porque nós temos algo a fazer. Leiamos novamente a 1 de Pedro 2,5. Vamos ver aqui esse fim específico, o que as Escrituras nos dizem sobre esse fim específico de levarmos a vitalidade às pedras sem vida. Levarmos a vitalidade de Cristo às pedras sem vida. Olha o que diz aqui a 1 de Pedro 2,5. As Escrituras dizem assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados irmãos, as Escrituras são belíssimas, né? E eu sempre digo aqui para todo mundo, quando você for ler a Bíblia, não pense que há uma só sílaba ali que não seja preciosa. Não pense. Cada palavra é preciosíssima. Você lê a Bíblia como quem está procurando tesouros enterrados, incalculáveis, cujo valor é incomensurável. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui. Você é pedra viva na edificação da igreja. Se você é isso, saiba que isso é para que você seja sacerdócio santo. Amados irmãos, isso aqui, se você entende, é radicalmente revolucionador. Essa é uma posição de colocar tudo de cabeça para baixo. Você imagine o quão poderoso é as Escrituras estarem dizendo para você que você deve ser construção no alicerce que é Jesus de Nazaré, para ser sacerdócio santo. Olha o quão revolucionador isso é para os religiosos, que pensam que só a autoridade eclesiástica pode falar diretamente com Deus. Pense o quão revolucionador isso é. Quão revolucionador. Você está aprendendo agora com as Escrituras, que se você entregou a sua vida ao Senhor, você é chamado ao sacerdócio santo. Eu, amados irmãos, pastor de vocês aqui, não estou entre você e Deus. Vocês são o rebanho de Cristo. Um rebanho que a mim me foi confiado para cuidar, mas é o rebanho do Senhor. O rebanho do Deus encarnado. Por favor, e faz parte aqui da nossa tarefa, nossa atividade aqui na igreja, de vez em quando nós temos que bater isso. Não se veja menos do que isso. Não se veja menos do que isso. Por favor. Na edificação da casa espiritual, da igreja do Senhor, somos rebanhos do Deus encarnado. Amados irmãos, se somos rebanhos do Deus encarnado, façamos a nossa vida valer a pena. Façamos a nossa vida valer a pena. Não vamos ter medo de crescer espiritualmente, de viver a sobrenaturalidade do Senhor. Não vamos ter medo de descobrir novas habilidades para servir ao Senhor, novos talentos. Saiba quem você é em Cristo Jesus, pelo amor de Deus. Em qualquer lugar que você esteja, você está no ônibus, está esperando
num lugar esperando alguém, você está em qualquer lugar que você esteja, na sua casa, no trabalho, saiba pelo menos que você pode orar pelos doentes. Saiba disso. Se a pessoa doente chegar lá, espera aí que eu vou ligar para o pastor, que conversa é essa? Você é sacerdócio santo, irmão. Você é chamado para o sacerdócio santo. Saiba que você pode orar por você mesmo. Nós podemos orar por você, mas você pode orar por você mesmo. Você não é nada menos do que chamado para o sacerdócio santo. Não pense menos de si. Chamados para sacerdócio santo, que podem e devem crescer em intimidade com Deus. É confortável isso? É melhor viver na naturalidade? É mais simples, confortável? É muito mais confortável viver pelo que vemos e não pela fé. Mas nós não somos chamados para viver pelo que vemos. Nós somos chamados para viver pelo que cremos. Esse é o nosso chamado. O ateu vai viver pelo que ele vê. O cristão não. O cristão faz o céu cair na terra. É a sobrenaturalidade que se impõe à naturalidade do mundo, irmãos. É confortável o nosso chamado? Não. As escrituras chamam de quê? Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Voltemos à 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Leiamos novamente. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quantos e quão belos são os sacrifícios espirituais, a saída do nosso conforto, para que encontremos a plenitude e o propósito na vida. A plenitude e o propósito da vida, irmãos, estão no lugar fora da sua zona de conforto. Fora da sua zona de conforto. Que sacrifícios? Sacrifícios de louvor contínuo a Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, diz o quê? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A coisa está difícil, está passando por um problema, você tem uma escolha. Você pode amaldiçoar o Senhor ou pode louvá-lo por meio de sacrifícios de louvores aceitáveis por Jesus Cristo, a Deus. O como você se comporta, qual é a sua reação diante das dificuldades. Sacrifício dos nossos recursos. Um versículo subsequente a esse que lemos. Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. São sacrifícios que enchem a nossa vida de propósito. Quando se diz que melhor é dar do que receber, a Bíblia não está mentindo, não. Melhor é você estar na posição de dar, porque aquilo enche sua vida de propósito, de sentido, de plenitude. Dá sua atenção, o seu tempo, a sua consideração, o seu amor, os seus recursos, tantas pessoas. E o principal de todos, na realidade, se você quer resumir tudo isso para uma vida cheia de propósito, é entender, somos edificação no alicerce espiritual que é o Senhor Jesus Cristo, para exercer um sacrifício que na realidade, se você quer que eu diga o que é um sacrifício de nós mesmos, sair da zona de conforto, não ser moldado pelo que o mundo quer que nós sejamos. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, quem é Paulo?
Paulo é uma pessoa que podia exercer qualquer função em Roma. Paulo era um filósofo de envergadura, um intelectual da mais alta estirpe. O que ele escolhe fazer? Sacrifício de si mesmo para uma vida plena, que ele não encontraria de nenhuma outra forma. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, nos 2 primeiros versos, vamos ler o verso 1 e 2, deixa eu abrir aqui, Romanos 12, 1 e 2. Olha o que as Escrituras dizem. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, saiam da zona de conforto, pensem com a mente do Senhor, transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a mente é passar a pensar da forma que Deus pensa. Renovem-se, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Aí o que é que nós iremos experimentar? Quando nós saímos da zona de conforto, o que é que nós iremos experimentar? Nós iremos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem algo melhor do que isso? Heródoto, o historiador grego do século V a.C., já falava de um povo chamado povo Cita, que é um povo que morava no que hoje chamamos da Eurásia, ali na interseção entre Mongólia, Rússia, China, Cazaquistão. Tinha um povo ali que tinha uma prática. As pessoas, quando morriam, eles colocavam essa pessoa na cabeceira da mesa, o corpo da pessoa com as melhores roupas, e iam festejar coisas, conquistas da pessoa, conquistas que ela tinha feito. Aí eu fico pensando, a vida de quem não tem Deus é uma tradição dos cita para quem ainda está vivo. É um bocado de gente morta festejando conquistas que não valem nada, porque não subsistirão ao tempo, não permanecerão na eternidade. A vida de quem não tem Deus é o povo cita, que já Heródoto já citava 5 séculos antes de Cristo. Só que sem ver isso, sem entender, é uma vida que não leva a lugar nenhum. Com o Senhor, não. Nossa vida se enche de propósito, se enche de sentido. Aí sim, pode vir o que vier, pode chover canivete, o sangue dar na canela, pode acontecer o que quiser. A gente passa pela dificuldade com o coração cheio, pleno de propósito. A vida faz sentido. Se a vida é um dom de Deus para cada um de nós, o que fazemos com ela é o que podemos devolver ao Senhor. Você quer uma vida de propósito? Não há outro caminho, meus amados. Não há outro caminho. Ouvir a palavra de Deus como nós ouvimos e não praticar é, no mínimo, autoenganação. Autoenganação. Eu já disse aqui 1000 vezes. Quem está aqui na igreja achando que o fato de estar aqui faz com que você seja salvo, você está enganado. Igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor. É a conversão genuína. O fato de você estar na igreja não faz de você um crente, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Se você está aqui, mas saiba que para você viver a eternidade ao lado do Senhor, você tem que querer estabelecer um relacionamento pessoal com Ele. Nós podemos orar qualquer pastor aqui por você para que isso aconteça, mas a partir daí você tem de querer viver a cada dia em mais intimidade e proximidade com Deus. Os mornos serão vomitados. Se eu não disser isso para vocês, eu vou ter que responder perante o Senhor. Amados irmãos, aliás, o livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz o que eu acabei de dizer. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu sei que não é fácil, amados irmãos, mas também sei que, apesar de não ser fácil, eu sei que é maravilhoso. Eu sei que é uma experiência única. Somente nessa dimensão da conexão
com Deus pela cruz. A cruz nos conecta com o Senhor. Mas se continuamos aqui, nós temos uma outra conexão, que isso é conexão com as pedras que ainda estão mortas para se tornarem vivas. E é isso que é feito na edificação do templo sagrado, do templo espiritual, da igreja santa, da igreja genuinamente bíblica. Amados irmãos, que sua vida seja verdadeiramente plena. É isso que as Escrituras querem. Uma vida plena. Sabe como é? Vida plena. Você tem convicção. Você acorda de manhã, quem é que fica logo com raiva porque você acordou? O Satanás. Você abriu os olhos, Satanás. Pronto, aí vem problema. É assim. A busca da vida, intimidade com o Senhor. Se o mosquito picar você, ele tem que sair cantando: há poder no sangue de Jesus. Somente assim, amados irmãos, é que nós verdadeiramente sentimos o que é a vida, o que é a liberdade. Sentimento incrível de entender o sentido e o propósito que nos são oferecidos nessa breve existência. Somente assim é que você realmente colocará o Senhor em primeiro lugar na lista de suas prioridades. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Pai, pela possibilidade que o Senhor nos dá de endireitar o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por nos chamar para uma missão. A missão de proclamar a palavra da verdade. A missão de proclamar a palavra da esperança. A missão de proclamar a resposta para quaisquer que forem os problemas. A resposta que não é um conceito, não é uma ideia. A resposta que é uma pessoa, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela essa realidade sobrenatural que se impõe, essa realidade sobrenatural que recai sobre os santos, essa realidade sobrenatural que faz com que nós encaremos a vida de forma totalmente diferente do que vê o mundo. Enquanto o mundo está aí desesperado, sem saber para onde ir, zigue-zagueando como quem não tem um rumo a seguir, nós temos um norte que é Jesus Cristo. Nós temos a bússola. E Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos mostra o caminho, mas o Senhor caminha conosco por meio do seu Espírito. Senhor, obrigado por quaisquer que forem as dificuldades, elas vão cair agora em nome do Senhor. O teu Espírito tem legalidade para agir poderosamente na vida de cada um aqui que assim queira, para que possa tomar a decisão de comprometimento com a obra do Senhor, a decisão de fazer a vida valer a pena, a decisão de sair do marasmo, a decisão de sair da geladeira, a decisão de ir para onde as coisas verdadeiramente sobrenaturais estão, a decisão de olhar o mundo de forma diferente do que o mundo vê, a decisão de ser um extraterrestre, um peregrino. Nós não somos daqui nem viemos para ficar. Nós estamos aqui com uma missão: proclamar a palavra da salvação, para que mais e mais pedras que ainda estão inertes, mortas, sem vida, possam ser contaminadas com o poder vital do Cristo Jesus e passem a ser pedras, elas mesmas, pedras vivas na edificação do templo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Que cada um, Senhor, possa decidir ser mais próximo de Ti. Que o céu possa descer sobre a terra, sobre a vida de cada pessoa. Obrigado, Pai, por esta realidade. É no nome do Teu Filho, no nome daquele que resolveu sair de uma situação, abrir mão de sua divindade, abrir mão de sua atemporalidade, abrir mão da sua não espacialidade, resolveu ingressar no espaço-tempo
encarnar, tabernacular entre nós, para que nós pudéssemos encontrar esperança. Obrigado por tamanho amor, Jesus. E é no teu nome poderoso, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.